Boa noite. Coronavírus é destaque em grande expediente do vereador Alberi Grando. São dois testes que se faz. É aquele que se colhe o material na garganta, né? Esse teste tem que ser feito do 1º ao 5º dia de sintomas. Tosse, febre alta, mal-estar, cansaço. Se faz. A partir do 5º dia, 6º dia, mesmo tendo a doença, ele não vai dar positivo mais. Moção de repúdio à privatização da Corsã tramita no Legislativo Municipal. Se a empresa é complicada de gerenciar, de comandar, por que existem candidatos se habilitando a assumir o serviço da Corsã, né? Então é sinal que ela rende e dá lucro, porque ninguém ia querer uma empresa que não gera lucro. Vereador Gil Krug sugere implantação de faixas de recuo para motociclistas. Aonde, quando o semáforo está fechado, os motociclistas se alinham na frente dos veículos e antes da faixa de segurança do pedestre. Assim, quando o semáforo abre, os mesmos conseguem se liberar na frente dos veículos, garantindo maior segurança e melhor fluidez no trânsito. E ainda, Governo do Estado lança programa Te Acolhe para o atendimento de autistas. Nós vamos ter também a formação, né, e a capacitação dos profissionais das diversas áreas na educação, na assistência social, na saúde, das prefeituras, para que possam ter esse atendimento integral para as pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. O Legislativo retomou o formato tradicional das plenárias com a utilização dos tempos do grande expediente, comunicação de líderes e vereadores, discussão da pauta e ordem do dia. E nesta segunda-feira, o orador Alberi Grando trouxe a temática do coronavírus para o espaço de honra da sessão. Com propriedade, o parlamentar, que também é médico, apresentou a evolução do vírus que há mais de um ano aflige o mundo todo. Alberi Grando explicou o surgimento da doença, os principais sintomas e o diagnóstico. Ele também aproveitou para reforçar os benefícios da prevenção. A ONU, que é um órgão reconhecidamente no topo da questão de saúde no mundo, está dizendo que, infelizmente, de maneira geral no mundo, esse vírus está aumentando. Por quê? Houve um relaxamento na questão de lavagem das mãos, né? Houve um relaxamento na questão do distanciamento das pessoas, né? Então isso tudo está fazendo com que o vírus se propague cada vez mais, porque ele tem uma capacidade muito grande de propagação. Embora não seja muito letal, veja bem, morre no máximo 2,5% a 3% das pessoas, ele se propaga muito facilmente. Então tem que ter o distanciamento das pessoas para não ter propagação. Ele pula de uma pessoa para outra, ele está no ar. Se tu não se distanciar, tu vai se contaminar com esse vírus. E a terceira coisa que a ONU está nos alertando, que aparentemente está havendo uma mutação, porque o vírus ele se modifica conforme ele é agredido com medicamentos, né? Até cuidados de higiene, ele acaba se modificando um pouco, por quê? Ele quer sobreviver naquele meio ali que é a célula do ser humano. Alberi Grando lembrou que existem diferentes opiniões sobre qual tratamento seria o ideal para a cura da Covid-19. Mas diante de tantas dúvidas, o vereador entende que a vacinação é a arma mais eficaz contra a doença. O principal cuidado é não se contagiar. Uma vez esse vírus entrando na pessoa, ele não sai mais. Nós temos exemplos assim, por exemplo, vírus do herpes. Quem tem herpes vai ter sempre, o vírus está lá, ele não vai sair mais. Ele pode ficar atenuado, quase não se manifestar, mas está lá. AIDS, outro exemplo, é vírus também. Não tem tratamento que mate esse vírus. Atenua, ele não se multiplica, mas ele continua lá. Então, o grande tratamento ainda é o não contágio. Não se contaminar com esse vírus. Surge aí, nos ajudando, é um alento, a vacina. A vacina, sim, porque a vacina estimula que o organismo produza anticorpos contra esse vírus. E é a única maneira de erradicar esses vírus. Nós temos vários exemplos, mencionei ali no mínimo 10, de doenças que foram erradicadas com o uso da vacina.
Então, se existe um tratamento que elimine o vírus, é a vacina, que é um estímulo ao próprio organismo debelar, erradicar, acabar com esse vírus. Medicamento nenhum faz isso. No quesito vacinação, o parlamentar mencionou os dados positivos de Passo Fundo em relação a outros municípios. Estamos em primeiro lugar no número de doses aplicadas entre as 15 cidades mais populosas do estado. Sem dúvida nenhuma, Passo Fundo está sendo um exemplo em todo o Rio Grande do Sul de um trabalho comunitário. As pessoas, independente de adversários políticos ou não adversários políticos, de pessoas que não se gostam ou se gostam, todo mundo está trabalhando. Claro, nós temos uma liderança muito boa do nosso prefeito Pedro, liderança muito boa da nossa secretária Cristine, que estão capitaneando todo esse trabalho. Mas é um exemplo, sim. Nós temos hoje em Passo Fundo mais de 44 mil pessoas já vacinadas. Isso é uma coisa muito importante, né? Isso dá mais de 17% e Passo Fundo está no topo do Rio Grande do Sul em cidades grandes, acima de Porto Alegre, de Santa Maria e outras cidades também. Graças ao que? Um trabalho bem ordenados, bem liderados pelo nosso prefeito, pela nossa secretária, né? Com o apoio de toda a comunidade, está dando certo sim, porque as pessoas estão acreditando em por quem elas são lideradas. Isso é uma coisa importante. O orador encerrou o grande expediente com orientações sobre a testagem. O médico disse em qual momento é possível identificar a presença do coronavírus no organismo. São 2 testes que se faz. É aquele que se colhe o material na garganta, né? Esse teste tem que ser feito do 1º ao 5º dia de sintomas. Tosse, febre alta, mal-estar, cansaço. Se faz. A partir do 5º dia, 6º dia, mesmo tendo a doença, ele não vai dar positivo mais. Porque a substância que está ali é muito pequena para dar alteração no teste. Então vai dar negativo e vai ser um falso negativo. O teste, que é chamado imunológico, deve ser tirado da pessoa, e aí tira o sangue, o testezinho aquele do dedo, do 6º, 7º dia ao 12º dia. Aí dá positivo. A partir daí não dá positivo mais, mesmo a pessoa estando contaminada. Então se cuide muito. Não é simplesmente a pessoa chega ali, colhe o material e já faz o teste. Não. É fundamental saber da sintomatologia desse paciente para escolher a hora adequada, a data adequada. Senão, botar dinheiro fora. Está em análise nas comissões permanentes a moção do vereador Inharan Carvalho de repúdio à privatização da Companhia Rio-Grandense de Saneamento. O democrata entende que a venda da Corsã trará prejuízos econômicos e incertezas quanto ao futuro dos funcionários públicos da estatal. Com certeza, é uma classe que precisa, nessa época de pandemia, principalmente, né, de um amparo legal para que consiga suprir as necessidades dos lares e das casas deles, e eles acabam ficando à mercê. Então a Corsã, ela acaba deixando desguarnecido essa equipe toda de funcionários, né, não só dos funcionários diretos, mas funcionários indiretos, que a gente sabe que a Corsã tem muitos serviços que são terceirizados, né? Hoje tem empresas que contratam saneamento, a infraestrutura da própria cidade, e que a Corsã está investindo em Passo Fundo principalmente. Nós temos hoje na área do Boqueirão um investimento de mais de 20 milhões de reais, né? Que foi investido ali, que a Corsã agora entrega de mãos beijadas a uma empresa privada. Então nós questionamos essa questão também, porque é muito fácil pegar uma empresa que já está totalmente estruturada para administrar. De mais a mais, eu sempre costumo dizer que se a empresa é complicada de gerenciar, de comandar, por que existem candidatos se habilitando a assumir o serviço da Corsã, né? Então é sinal que ela rende e dá lucro, porque ninguém ia querer uma empresa que não gera lucro. Eu acredito que o mínimo que teria que fazer, o governo teria que fazer, é derrubar essa PEC que tira o plebiscito, para ver se a nossa população aceita ou não a privatização da Corsã. Nós representamos a comunidade, nós representamos uma sociedade, e eles é que têm que decidir qual é o rumo a ser tomado pela Corsã. E depois do intervalo,
Abril Azul inicia com o lançamento de programa estadual para o atendimento do público autista. Um novo tempo. É você quem faz. Acreditar, persistir, reinventar, reconstruir. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Compre em Passo Fundo. Valorize quem é daqui. Quando você compra em nossa cidade, os negócios locais se fortalecem. Empregos são mantidos e a economia não para. Passo Fundo mais forte. É você quem faz. Apoie os negócios locais. Realização CDL. Apoio Sicredi. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Estamos de volta com o conteúdo de duas indicações que contemplam os condutores de motocicletas. De acordo com o IBGE, só de Passo Fundo, a frota é de aproximadamente 25 mil veículos. As demandas foram enviadas ao Executivo pelo vereador Gil Krug. O parlamentar está sugerindo ao Poder Executivo a ampliação de vagas de estacionamento exclusivo para motocicletas nas principais vias da cidade. Os trechos da indicação compreendem as avenidas Brasil e 7 de Setembro e as ruas Coronel Chicuta, General Neto, Moron, Bento Gonçalves, Independência, Fagundes dos Reis e 15 de Novembro. Foi observado diversos dias onde a saturação dos veículos nas vagas de estacionamento era dominante. Assim, os usuários das motos vinham estacionando em vagas dos veículos, dos carros, assim causando um transtorno muito maior, tanto para o usuário de carro quanto para o usuário de moto, correto? O que foi observado bastante com isso? Que Passo Fundo vem crescendo muito o número de usuários de moto, primeiramente pela economia, praticidade e também pelo estacionamento rotativo pago. O pessoal vai trabalhar no centro, vai de moto, porque o estacionamento da moto pode ficar ali o dia inteiro, não é o estacionamento rotativo pago, correto? Então esses foram os critérios que nós analisamos algumas áreas, foram apontados alguns endereços na área central e sugestionado ao Poder Executivo para ampliação dessas vagas de estacionamento. Uma outra demanda que contempla os condutores de motocicletas pretende garantir mais fluidez no trânsito. Gil Krug sugere a implantação de faixas de retenção e recuo exclusivas nos semáforos de Passo Fundo. O vereador explica como funciona a demarcação, muito comum em grandes cidades. A indicação da faixa de retenção, eu me baseei em cima de um estudo feito por mim e pelo meu gabinete, em um aumento constante do número de motocicletas no município, correto? E também a profissão dos motoboys, quais tiveram agora um grande aumento de serviço e um grande aumento na classe devido à pandemia. Muitos estabelecimentos fechados, serviço de busca e leva, teleentrega aumentou muito, correto? Então fiz um estudo baseado em outras cidades, onde a faixa de retenção teve um resultado imensuravelmente bom para o município e para toda essa classe. O que trata-se essa faixa de retenção, correto? Trata-se de uma faixa antes da faixa de segurança e entre os veículos, aonde, quando o semáforo está fechado, os motociclistas se alinham na frente dos veículos e antes da faixa de segurança do pedestre. Assim, quando o semáforo abre, os mesmos conseguem se liberar na frente dos veículos, garantindo maior segurança e melhor fluidez no trânsito. Então, baseado nisso, e de acordo com uma pesquisa que eu fiz com a população, qual aprovou, foi feita essa indicação. Você sabia que abril é o mês oficial de conscientização do autismo? Pensando nisso, nas próximas semanas, vamos mostrar aqui no Jornal da Câmara informações sobre o tema. De acordo com dados da ONU, a estimativa é de que 1% da população mundial tem o transtorno de espectro autista. Confira no vídeo histórias de famílias que vivenciam os TEA.
Olá, eu sou a Cássia, mãe do Matheus. Matheus é o autista, tem 10 anos, teve diagnóstico com 2 anos e meio. Oi, eu sou a Luciana, mãe do Samuel. Ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, onde eu entrei para a fila do centro para conseguir uma vaga para ele. Fomos chamados, graças a Deus. Eu sou a Karen, mãe do Pedro Henrique. Pedro, meu filho, menino autista com 18 anos. Desde que eu descobri o diagnóstico, eu tenho trabalhado e corrido junto às outras mães, outros pais e familiares e amigos e tudo, e profissionais à causa. A sorte que quando eu tive o diagnóstico do Matheus, o centro de autismo estava engatilhado já tinha um projeto. Quando eu recebi o diagnóstico do Pedro, ele não tinha 4 anos ainda. E é aquele desespero, né? Aquele pânico mesmo que dá, porque tu vai em busca de atendimentos e aí, na época, isso aconteceu comigo. Não se tinha nada. Muitos ainda precisam, assim, de mais locais que nos abrangem, que nos acolhem, tá? E a gente precisa de mais humanidade também, do povo, por nos aceitar. Nos unimos para criar uma associação que fosse em busca desses atendimentos. Gostaria que outras crianças, assim como o Matheus, tivessem a oportunidade, que em outras cidades, outros lugares também tem um centro de autismo. Lá vai um coraçãozinho. Porque eles não são diferentes, eles são especiais que nem a gente. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Teve muita dificuldade? Teve bastante dificuldade, nada foi fácil. E a gente continua nesse processo porque eu continuo acreditando na inclusão. E para melhorar o atendimento deste público tão especial, o Estado acaba de lançar um novo programa. O governador Eduardo Leite explica os objetivos e os recursos que serão investidos no Te Acolhe. O Estado vai criar uma rede de atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. Vão ser disponibilizados cerca de 12 milhões de reais por ano para que a gente possa ter 7 centros macro-regionais. Para esses, além de disponibilizar 50 mil reais por mês de custeio para as operações, para o funcionamento desses centros, o Estado vai disponibilizar 200 mil reais em parcela única para ajudar na compra de equipamentos, na reforma de espaços, o que for necessário para que esse centro possa funcionar. E, além disso, outros 30 centros micro-regionais para os quais o Estado vai disponibilizar também recursos para o seu funcionamento mensalmente de 20 mil reais mês, o que totaliza, né, 1 milhão de reais por mês, praticamente, entre os centros macro e os centros micro-regionais e os cerca de 12 milhões de reais por ano. E nesses centros a gente vai ter, além de cuidado com as pessoas que têm autismo, nós vamos ter também a formação, né, e a capacitação dos profissionais das diversas áreas na educação, na assistência social, na saúde, das prefeituras, para que possam ter esse atendimento integral para as pessoas com autismo no Rio Grande do Sul. É um projeto inovador e que estamos com muito boa expectativa, foi construído junto com a sociedade, com a rede gaúcha de pais, mães que se envolvem, né, com o autismo, que cuidam e tratam desse tema, para que a gente pudesse ter um projeto consistente, para que o Rio Grande do Sul esteja na vanguarda do tratamento digno a essas pessoas. E a edição desta terça-feira do nosso telejornal termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.